Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandro e hoje a oração que nós vamos fazer é ao Espírito Santo. E antes de refletirmos acerca desse tema, eu gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse com mais pessoas a oração de hoje, porque muitas são as pessoas que realmente precisam ouvir o que nós vamos falar agora. O que nós vamos falar, o tema, a mensagem, está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, que assiste você nos momentos da sua fraqueza, nos momentos da sua necessidade maior. Muitas são as pessoas que acreditam mesmo que Deus só esteja ao lado dela quando tudo está bem, mas isso não é verdade. Deus está do nosso lado, meu amado, minha amada, em todos os momentos, e principalmente nos momentos de aflição, de fraqueza. E ele até diz aqui: porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes não sabemos orar de forma correta, porque estamos tão aflitos, tão desesperados, que muitas vezes nos atropelamos as palavras. Mas ele diz que ele mesmo, o Espírito Santo, intercede por nós de uma sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui é muito importante, porque aquele que sonda os corações, que é o Espírito Santo, ele vai atender aos nossos pedidos segundo a vontade de Deus. Imagina uma pessoa tão angustiada, desesperada, aflita que está, ela pedir para Deus a morte. E é claro que se não é a hora dela, Deus não vai atender esse tipo de oração. Deus vai, sim, atender o que é da vontade dele. Tudo isso por conta do Espírito Santo. Deus, ele vai ouvir tudo que você falar, tudo que eu falar, filtrado pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo. Só vai chegar até Deus aquilo que realmente é da vontade dele, e ele só vai fazer aquilo que é da vontade dele. E ele aqui no versículo seguinte diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, o que está acontecendo na minha vida não pode ser uma coisa que vai cooperar para o meu bem. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Mesmo as maiores aflições, elas nos ensinam algo. Nos ensina a depender de Deus, nos ensina a orar mais, nos ensina a buscar mais a Deus, nos ensina a ser mais humildes, a ser mais tolerantes, pacientes, confiantes. Ele diz aqui: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É importante sabermos que esse negócio de predestinação, tem pessoas que falam
usam esse termo, essa palavra de forma negativa. Fulano foi predestinado para o bem. Não, já Beltrano foi predestinado para o mal. Isso não existe. Deus predestinou, e aí sim, usado essa palavra de forma correta, todos nós, eu e você e todo mundo, Ele nos predestinou e chamou e justificou através do sangue de Jesus, do sacrifício da cruz, para que nós fôssemos a imagem e a semelhança dele. E não só nos justificou, mas também nos glorificou. Então, Deus, ele não tem prazer na desgraça, na derrota, na miséria, no fracasso, na infelicidade de ninguém. E é por isso que o Espírito Santo está atento nas nossas fraquezas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você agora, mais do que nunca, conhece a vontade de Deus para a sua vida, é momento de falarmos com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, sabemos que enquanto nós oramos, o Espírito Santo do Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Fraquezas essas que muitas vezes faz a pessoa na oração usar palavras que ela depois até se arrepende. Muita gente, eu já vi no momento de aflição, pedir para si a morte, ou mesmo pedir para si algo ruim, pedir para Deus tirar a doença de alguém que é muito querido ou querida dela e passar para ela e dizer: Senhor, tira a doença daquela pessoa lá e passa para mim, para que ela não sofra. E é outra coisa que não é da tua vontade. Ou pedir, meu Deus, que o Senhor faça algo que com certeza ela vai se arrepender depois. Ou ainda questioná-lo em oração: por que isso, por que aquilo? Graças te damos porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E quando nós estamos quase desistindo ou falando coisas que não convêm, o Senhor, através do teu Santo Espírito, filtra tudo para que só passe para o Pai aquilo que realmente é da vontade dEle. E somente a vontade dEle vai prevalecer na nossa vida. Pai querido, Pai amado, o Senhor nos predestinou sim, mas não para sermos derrotados, fracassados, miseráveis, mas o Senhor nos predestinou para ser a imagem e a semelhança do Senhor. E sendo assim, o Senhor nos justificou através de Cristo, e o Senhor nos glorificou, nos exalta, nos exaltou, e assim nada pode nos destruir, a não ser que deixemos. Por isso, meu Pai, é tão importante a oração, é tão importante buscarmos ao Senhor. Pai, essa pessoa, levanta ela, meu Pai, não deixa ela sucumbir, desistir, se entregar. Não, Senhor, levanta ela, fortalece ela, abençoa a vida dela, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa o copo com água, no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba a virtude e o poder de Deus na oração. Querido, beba dessa água, querida, beba dessa água, e olha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilha com muita gente essa oração. Esse tema da oração do Espírito Santo é poderoso para mudar a perspectiva de muita gente, a visão de muita gente. Forte abraço e até a próxima oração.